todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Digam amém. Oh, aleluia. Amados, quero externar a minha gratidão a Deus por tão precioso privilégio de estar aqui nesta noite, diante desta igreja, pastoreada por nosso amigo, pastor Caio, que é um paizão. Esse homem é um homem de Deus, Deus o colocou em nossos corações. Tenho a sua família como minha família. Eu louvo a Deus por sua vida, pastor Caio, por sua esposa, a missionária Simone, por esse ministério lindo que aqui está esta noite, todos que o ladeiam, pastor Almirante, o evangelista que aqui está, pastor Cacá, servo de Deus, ao pastor Aldelmir, que está aqui nesta noite. Deus abençoe o pastor Ronaldo, Deus abençoe. Tudo bem? A todos, amigos, cantor Ramalho, toda a igreja do Senhor, amém? Amados, com muito temor e tremor diante de Deus e diante de todos que aqui estão nesta noite, que nos tem cumprido a missão de trazer uma palavra da parte do Senhor. Grato a Deus pela vida do meu irmão que ele está vindo de Pernambuco. Glória a Deus na vida da cidade de Gravatá, que está conosco nessa noite, muitos amigos. Também os irmãos Geo Carlos e o irmão Giovanni, que ele está. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, onde estão os remanescentes aqui nessa noite? Você não ouviu? Onde estão os remanescentes aqui nesta noite? Oh, aleluia! Estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus bem forte. Está fraco. Você pode dar glória a Deus bem forte aqui nessa noite? Aleluia! Deus tem expectativas acerca desta noite. Quantos creem que Deus tem expectativas sobre esse lugar? Aleluia! Deus, nesta noite, para os céus. E nessa noite Ele derrama sobre nós uma graça abundante. Podemos já sentir a glória dEle invadindo este ambiente. Se você sintonizar os seus pensamentos com os céus, Deus falará profundamente contigo. Diga amém. Amém. Queridos e amados irmãos, quero compartilhar com a igreja do Senhor um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Aleluia. Sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, Remanahashu Indre Shalaya Sete Omaraha Lara Indre Kioma Sédio. Aleluia. Em reverência não a mim, mas a palavra de Deus, na medida em que você encontrar aqui de pé. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, você encontrou, diga amém. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. E Simão Pedro disse, respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo? Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
diga amém. Amém. Podem tomar os seus assentos. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, este livro, porém, composto de uma coleção de livros, traz em seu codinome a essência da vida. De fato, a Bíblia Sagrada fechada é apenas um livro comum. Mas quando abrimos este livro, ele deixa de ser um livro comum e ele torna-se a boca de Deus que se revela aos homens. Curioso entender este livro e que, de fato, se fôssemos resumir em duas palavras, esse livro revela poder e mistérios. Porém, a composição de 66 livros em um período escrito de aproximadamente 1.600 anos, em suas divisões de dois tempos, duas eras, Antigo e Novo Testamento, todos bem sabem isso, nos traz uma narrativa clássica. Porém, quando nós olhamos dentro de uma visão panorâmica a este livro, as 9 divisões em tempos oportunos. A primeira parte deste livro, todos bem conhecem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda parte deste livro são os livros históricos ainda no Antigo Testamento, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. A terceira parte deste livro, que vai do livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão, que nos traz ali a revelação através das poesias e dos cânticos. A quarta parte deste livro, que vai do livro de Isaías até o livro de Daniel, na classificação dos profetas maiores. Com o fechamento do livro de Oséias até o livro de Malaquias, o Antigo Testamento, a quinta parte deste livro em sua composição, a classificação do livro dos profetas menores. Porém, este foi um tempo e uma era. Diga amém por isso. Amém. O prometido, aquele que traz consigo a essência da vida, começa-se um novo tempo, e este tempo conhecido como o tempo da salvação vindoura. A sexta parte da Bíblia Sagrada, além dos evangelhos sinóticos, o livro de Mateus até o livro de João, a complementação e a continuidade desta essência que vai até o livro de Atos, como a história narrativa bíblica da vida de Jesus. Porém, em todo o conteúdo ministerial e os complementos do livro de Romanos até o livro de Filemão, as epístolas paulinas, esta é a sétima parte da Bíblia Sagrada. A oitava parte da Bíblia Sagrada, que vai do livro de Hebreus até o livro de Judas, que são as epístolas universais, e com o fechamento da Bíblia, o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Nós voltamos dentro de uma visão expressiva. O Espírito Santo de Deus ministrava em nossos corações o porquê de 9 divisões. Algumas perguntas nós fazemos e o Espírito de Deus revela claramente. O Espírito Santo de Deus bradou em meus ouvidos dizendo: filho, há uma ação do meu Espírito, e o meu Espírito Santo há em uma classificação de 9 dons. Também se relata no livro de 1 Coríntios capítulo 12, mas também há 9 ações através dos frutos deste Espírito, e que de fato, sem a essência deste Espírito, a igreja não é igreja, é apenas um clube. Mas quando a igreja tem essa essência, ela deixa de ser apenas um clube ou uma associação e torna-se a igreja triunfante de Cristo Jesus. Onde estão esses triunfantes aqui nesta noite? De fato, olhar para esse sentido, nós compreendemos e voltamos um pouco a meditar acerca
da vida de quem era ou de quem é de fato este Jesus. Interessante compreender nestas expressões, em sua deidade, aquele que é 100% homem, mas também 100% Deus, que destituiu-se de sua glória, assumindo esta matéria, para entender as minhas e as tuas dores, para entender de fato o que é ser um remanescente. E de fato Deus nos traz aqui nesta noite com uma palavra não diferente das demais, mas com uma palavra na qual o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. Eu quero, em rápidas palavras nesta noite, destacar pelo menos as 5 etapas da vida de Jesus. Diga amém por isso. Olhar dentro da Bíblia Sagrada a estas expressões, nós compreendemos que Jesus é a promessa cumprida ou a promessa que se cumpriu. Tendo em observância a palavra de Deus, a primeira fase ou etapa na vida de Jesus, ele vindo como homem, nascido como um macho. Compreendemos algumas expressões da palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 7 até o versículo 20. A expressão que traz em memória a primeira etapa da vida de Jesus, manjedoura. Repita comigo, manjedoura. Se olharmos dentro deste ponto de sentido, nós compreendemos a vida de Jesus em uma manjedoura. De fato, um lugar impróprio para o nascimento de uma criança, um lugar talvez impróprio para que alguém desse à luz, mas, como dizíamos de início, algumas expressões relatadas por Paulo em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, ele tomou forma de servo. A maior missão incumbida aos remanescentes é de servir. Porém, olhar para este ponto de sentido de partida e compreender estas expressões, a manjedoura ou na manjedoura, a estrela brilha. Na manjedoura chama-se a atenção, porque se recebe presentes. Faço um paralelo de sentido para este ponto de vista, quando Mateus relata em história, no capítulo 2, no versículo 11, quando os reis magos vão até Jesus e lhe presenteiam e ali lhe dão presentes, trazendo consigo ali a esfera máxima e magna de quem de fato estava diante deles. Olhar para este sentido, eu compreendo que todos nós nascemos um dia, e o nascer para este sentido aqui é um nascer espiritual. Quando nós nascemos espiritualmente, a nossa estrela brilhou. Muitos aplaudiam de perto e muitos tomavam por visitas e ali levantavam e levavam presentes, porque de fato, quando se nasce um ungido ou é a esfera da unção sobre a vida de alguém, chama-se a atenção. Diga amém por isso. Este período nós traduzimos por pelo menos 12 anos só o nascimento de Jesus, que a Bíblia relata até os seus 12 anos, quando ele dá aula aos doutores. A essência da sabedoria e da unção estava sobre a vida dele, está sobre ele, porque ele é a própria sabedoria em si. Esta é a primeira etapa na vida de Jesus, também é a primeira etapa na minha e na tua vida. Diga amém. Essa primeira esfera nos traz o sentido de quando nós nascemos espiritualmente, quando o revestimento espiritual e da unção sobrenatural vem sobre nós, e vem consigo os aplausos, vem consigo os presentes que a vida leva. Mas a vida não para por aí. Ela tem que continuar, sim ou não? Partimos agora para uma segunda etapa da vida de Jesus.
essa segunda esfera ou etapa da vida de Jesus, há um silêncio na história. Dos 12 anos até os 30 anos de Jesus, há um obscuro de pelo menos 18 anos. Eu chamo essa segunda etapa de carpintaria. Diga amém. Essa segunda etapa chamada carpintaria é o momento dos trabalhos árduos, em que não se recebe presentes nem visitas, onde há um esquecimento na história, onde há uma fase em que ninguém lhe chama de atrativo, porque há algo maior e superior por ouvir. Porém, dentro destas expressões e com a vida de Jesus, eu compreendo que tem um tempo, e este tempo nós chamamos de aprendizado. É um tempo de amadurecimento. Diga amém. Eu chamo esse tempo de carpintaria. Quem está na manjedoura, não se preocupe, vai chegar a carpintaria de Deus sobre a sua vida. Vai chegar a carpintaria de Deus sobre a tua história. Entramos agora na terceira etapa ou fase da vida de Jesus. Capítulo 4 de Mateus vai relatar sobre isso. Vimos agora Jesus, um homem com pelo menos 30 anos de idade. Começa-se a terceira fase na vida de Jesus, no deserto. Interessante que podemos classificar o deserto por dois pontos que são cruciais. O primeiro ponto crucial é o momento em que Jesus é levado ao deserto. É batizado por João, mas ele é levado um pouco mais adiante para ser tentado. 3 esferas em que o adversário tentou Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós compreendemos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Amém. As expressões diz aqui, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Diga comigo, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira esfera da tentação no deserto é a tentação da necessidade. O diabo jamais vai tentar alguém sem que haja uma necessidade primordial. Havia uma necessidade humana e física de Jesus após ter jejuado por 40 dias, após ter oferecido um dos maiores sacrifícios em que a Bíblia relata. Mas a tentação não para por aí. Entra-se a palavra ou o poder da palavra, em que Jesus responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja Jesus dizendo aqui o que João revela. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está dizendo, no princípio ele era a palavra estava com ele é a própria palavra. Deus, através de sua palavra, está dizendo que quando você for tentado por algo em que traz o sentido da necessidade, você tem uma arma poderosa. Use a palavra. Este é o primeiro sentido da tentação. Vamos para o segundo. Versículo 5 diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pare um pouco, observe comigo aqui algo. Há um historiador judeu que diz que o diabo leva Jesus na hora nona até o pináculo do templo. Todos bem sabem e conhecem que a hora nona é o momento em que todos os judeus vão para buscar a face de Deus. A segunda esfera da tentação aponta para a fama. Imagina Jesus descer flutuando na frente do templo. Aquilo chamaria a atenção. Jesus tornaria-se famoso. Porém, partindo de um princípio de uma fama, que se olharmos no sentido lógico, seria bom para o ministério de Jesus. Seria muito bom para a chamada de Jesus. Mas veja o que Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez ele usa a palavra. Terceiro nível de tentação: o diabo o leva a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos e mundo e a glória deles, e disse-lhe: se tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus mais uma vez vem com a palavra e ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pare um pouco e pense. Primeiro nível de tentação, necessidade. Segundo nível, fama. Terceiro nível de tentação, riquezas e honra. Porém, de uma forma totalmente contrária à essência da palavra. Eu não vejo Jesus aqui batendo peito com o ego para mostrar a superioridade acima de todos, porém ele repreende o maligno. Observe, entenda e compreenda. Eu não sei em que etapa ou fase em que estáis caminhando nesse projeto de vida. Eu não sei se você está na manjedoura, não sei se está na carpintaria, talvez esteja no deserto. É no deserto que as tentações são acentuadas. Mas não se preocupa não, é no deserto que também tem milagres, é no deserto que tem providência de Deus, é no deserto que há uma revelação sobrenatural do Pai. É no deserto que há intimidade. Deus não leva ninguém para um deserto por acaso. Ele leva para um deserto com as suas missões estabelecidas. Se você está no deserto, calma. As tentações vão vir. E o recado já foi dado nesta noite. Ouve a palavra. Vai passar. Repita comigo, diga: vai passar. Porém, essa terceira etapa não se limita à vida de Jesus. O deserto ele dura pelo menos 3 anos. Vai dos 30 aos 33 anos de Jesus. Entra-se o quarto período, etapa da vida de Jesus. Podemos traduzir essa quarta etapa por 2 expressões: traição e crucificação. Talvez isso aqui vai falar forte contigo nesta noite. Eu paro a meditar na Bíblia Sagrada. Capítulo 26 de Mateus, no versículo 21. Jesus está ali celebrando a última ceia. Quando eu volto-me um pouco às expressões, eu vejo Jesus escolher homens para que estivessem consigo. E todos bem sabem, 12 discípulos que ladeavam a Cristo Jesus. Jesus está sentado sobre a mesa.
Quantas expressões em que Jesus disse: olha, no meio de vós há um que há de me trair. O historiador diz que Judas se revela como o traidor. Todos olham, porém, após esta etapa, ou este momento, ali ainda sobre a mesa, Jesus toma consigo uma bacia. A anunciação foi antes de Jesus lavar os pés. Jesus toma consigo uma bacia. Também uma toalha. Oh, aleluia. Jesus curva-se e está lavando os pés dos discípulos, um por um. Ele enxuga com as toalhas, inclusive os pés de Judas. Eu paro aqui neste momento e abro um parênteses. Isso nos faz retratar a nossa vida ministerial com Cristo. Nos faz olhar dentro de uma dimensão espiritual. Eu tenho algumas perguntas para te fazer nessa noite. Em qual etapa de vida você está? Você nasceu agora, a estrela está brilhando, recebe visitas importantes e presentes. Essa fase passa. Fala para essa pessoa que está perto de você, diga: essa fase passa. Há um momento, escuta essa palavra aqui nessa noite, em que o tempo não para e ele nos projeta a carpintaria. É o momento do esquecimento. Um dia a estrela brilhou, um dia os aplausos chegaram, juntamente com as visitas e os presentes. Mas há um momento maior de esquecimento. Eu não sei se você está nesse período de esquecimento, onde aqueles que te levaram presentes e te aplaudiram de perto já não se lembram mais do teu nome, já não se lembram mais do teu endereço, esqueceram que você está ali na ponta do dia a dia. Ninguém te vê. Calma. Fala para essa pessoa: a carpintaria também passa. Fala para essa pessoa do teu lado, diga: a carpintaria passa. Chega ao deserto. No deserto as tentações são assíduas. O inferno se projeta contra as nossas vidas. Satanás com anjos caídos e os seus agenciadores na terra, embora seja um ser caído, derrotado e vencido na cruz do Calvário, mas ele não se dá por vencido. Ele sempre vai se utilizar de agentes e agenciadores para nos tentar. Quando nós passamos pelos processos das tentações, conseguimos atingir algo a mais, que é a intimidade. Quando nós nos tornamos íntimos da palavra de Deus, nós temos poder e essência para, quando falarmos algo, termos por completo e concreto e concretizado sobre nossas vidas. Amém. É quando começam a acontecer os milagres de Deus. É quando começam a acontecer as providências de Deus. Aí nesse meio tempo,
engatilhando as coisas. Vem as traições de quem menos você espera. Ninguém está livre de um Judas. Claro, e observa a classificação dos 12 discípulos de Jesus. O mais improvável era Pedro. O discípulo mais improvável. Alguns historiadores dizem que Pedro sofreu muitas rejeições. Teve que ir para um trabalho árduo muito cedo. E o que ele tinha como herança era ser um pescador. Embora tivesse um conhecimento básico da Torá e a sua crença no Deus eterno e único, talvez não tivesse tanto aprofundamento como muitos em seu tempo e em sua era. Talvez o seu temperamento colérico, o seu temperamento explosivo, mas Pedro tinha algo a mais. Tinha uma visão a mais. E quando eu volto e paro aqui, Jesus olhando dentro de uma esfera, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: olha, quem dizem que eu sou? Os discípulos, cada um que dizia uma palavra. Uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias. Pedro se levanta e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora todos soubessem quem era ele, até o momento da traição, Judas sabia quem ele era, sabia a unção que estava depositada sobre a vida dele, mas nem isto ousou. A quarta etapa da vida de Jesus, que é a crucificação. Se preocupa não. Depois do deserto vem traição e crucificação. Se preocupa não, muitos vão te trair, muitos vão te crucificar, muitos vão praguejar a tua vida, muitos vão te negar. Aleluia. Oh, aleluia. Se preocupa não, tudo isso faz parte de um projeto maior. Pega a mão da pessoa que está perto de você e diga: tudo isso faz parte de um projeto maior. Sabe o que é que Deus fala comigo nessa noite? Que só os remanescentes entendem esta palavra. Eu falei de início, eu não vim aqui com uma mensagem diferente. E eu confesso à igreja, essa mensagem Deus me deu já agora, no final da tarde, início desta noite. A quinta etapa da vida de Jesus. Diga: agora chegou a quinta. Diga amém. Amém. Ascensão e glorificação. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Quando eu paro para meditar mesmo, Lucas dizendo no capítulo 24, dos versículos 50 a 53, relatando ali o momento da ascensão gloriosa de Cristo, eu paro e volto um pouco e vejo o próprio Jesus dando um brado de vitória no livro de Mateus, no capítulo 28, quanto às expressões finais em que Jesus diz no versículo 16 por diante: os 11 discípulos partiram a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, todo o poder, todo o poder, todo o poder na terra, portanto ide, ensinai todas as nações,
Ele está dizendo aqui em sua palavra: aprenda comigo, filho. Nem tudo será um mar de rosas. Aprenda comigo que nem tudo será como você pensa que é. Nem tudo será da forma que você projetou ou pensou que fosse. Mas a tua trajetória comigo é da forma que eu quero. Você não entendeu? A tua trajetória comigo é da forma que eu quero. Você não entendeu? A tua trajetória comigo é da forma que eu quero. O Espírito Santo de Deus pergunta nessa noite: ainda tem remanescentes aqui? Ainda tem remanescentes aqui? Você pode dar um brado de glória nessa noite? Eu preciso abrir um parêntese aqui nessa noite. Com muito temor e tremor ao Deus que eu sirvo, eu preciso falar algumas coisas que o Espírito de Deus revelar a mim, por sua bondade infinita, pois me considero um menor dentre todos que aqui estão nesse lugar. Meu amado pastor Caio, momentos antes de vir para cá, eu entrei no quarto, tranquei a porta, minha esposa entrou comigo. A minha filhinha de 7 anos. Dobramos os joelhos e eu disse: vamos orar com o papai. No momento da oração, ela orando de costas para mim, ela virou, colocou a mão na minha cabeça. O Espírito Santo de Deus me tomou. O Espírito Santo de Deus dizia para mim: filho, diz ao meu servo que aquele púlpito é ungido. E eu não permito que desviados assumam aquela tribuna. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Eu corri um pouco a mensagem e eu confesso à igreja: eu não vou concluir essa mensagem hoje. Mas o Espírito Santo de Deus dizia para mim: filho, quem entender as 5 fases da minha vida pode dizer que é um remanescente. Muitos começam e se iludem na manjedoura, se iludem com os aplausos, se ilude com os presentes. La mãe chuimbre tais segue o far. E acabam morrendo. Outros não suportam a carpintaria. Leva-se pelo menos 18 anos. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus revela ao meu coração nessa noite? Jesus levou pelo menos 30 anos, diga comigo, 30 anos na terra aprendendo para poder assumir um ministério. Tem muito menino com 1 ano, 2 anos querendo assumir ministério sem nenhuma estrutura. Filho, calma. Espera um tempo. Aleluia. Você não entendeu? Espera o tempo. Vejo Deus levar um profeta até a casa de um menino para ungir o rei, para pelo menos depois de 20 anos ele assumir o trono. Vejo Deus brilhar
O caminho de Damasco para um homem por nome de Saulo, ou Saulo, no original, que quer dizer grande, poderoso, exaltado, formoso. Mas era um perseguidor. Fez uma luz brilhar e derrubá-lo por terra. Atos, capítulo 9, você vai encontrar essa história. Porque diante de Deus não existe grande. Amém. Grande é Ele. Quem faz é Ele, quem pode é Ele. Quem conhece é Ele, Ele é possuidor de toda a sabedoria. Eu vejo Deus dar uma lição àquele homem que achava que conhecia. Saulo, pelo menos depois de 13 anos, escuta essa palavra. Entre 13 e 14 anos depois, começou o ministério. Mas ele teve que sentar para ouvir. Pastor, ele era um doutor da lei. Na presença de Deus, doutor vira menino. Exaltado vira nada. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Eu posso sentir a sua essência. Para transformá-lo em um Paulo pequeno. Eu tenho um recado de Deus aqui nessa noite. Carpintaria é para deixar grande e pequeno. Amém. Carpintaria é lugar de lapidação. Se você está nessa fase de esquecimento, não se preocupa não. Isso é um processo. Vai passar, daqui a pouco passa. Vai entrar o deserto na sua vida, as tentações. Mas Jesus está dizendo: ei, usa a minha palavra, usa a minha palavra, usa a minha palavra, você vai vencer, você vai vencer. Usa a minha palavra. Quando você vê o poder da palavra e compreender a essência do poder dessa palavra, os milagres vão começar a fluir na sua vida. Os milagres vão começar a acontecer na sua vida, através da sua vida, através do que Ele tem contigo. Após isso, e a fase das traições, da crucificação, mas não tem problema não, faz parte. Chega o momento da exaltação. Chega o momento da exaltação. Você não entendeu? Chega o momento da exaltação. Eu já quero fazer um fechamento dessa reflexão de hoje. Eu queria perguntar aqui nesse lugar: tem alguém enfermo aqui? Tem alguém que está enfermo entre nós? Se tiver, levante a mão. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. E Ele está passando aqui nesta noite. Jesus está passando aqui nesta noite. Tem alguém enfermo aqui entre nós? Tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Não tem vergonha? Levante a mão assim, estende com a mão. O Espírito Santo de Deus está em você. A essência do Espírito está em você. Se você crê, novas línguas fluirão. Aleluia. Novas línguas fluirão. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus toca em meu coração nessa noite. Você precisa de um revestimento de Deus. Meu orgulho me tirou já de mim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, troca do amor, eu falaria. Então, a missão do pastor, convido você a ficar de pé.